bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa página no YouTube. Quero agradecer você que está sempre contribuindo com a gente. Muito obrigado. Se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Rodolfo Bach, eu sou professor de Trabalho e Processo de Trabalho. E no nosso vídeo de hoje, vamos continuar uma série de vídeos acerca da execução trabalhista. Vamos ver hoje acerca dos bens penhoráveis e impenhoráveis. Quanto aos bens penhoráveis e impenhoráveis, a CLT expressamente faz uma remissão para o nosso Código de Processo Civil. Mas antes de falar o que é bem penhorável e impenhorável, o que é penhora? Penhora, segundo o professor Francisco Antônio de Oliveira, traduz o meio coercitivo do qual se vale o exequente para vencer a resistência do devedor inadimplente e remitente à implementação do comando judicial, ou seja, ultrapassar a barreira feita pelo devedor ao não pagamento, ao não cumprimento da execução. Quais são os bens penhoráveis e impenhoráveis? Os bens penhoráveis estão no artigo 835 do Código de Processo Civil. Já os bens impenhoráveis no artigo 833. Diz o artigo 835. A penhora observará preferencialmente a seguinte ordem. 1. Dinheiro, espécie ou em depósito ou aplicação de instituição financeira. É a famosa penhora através do convênio CISBA-JUDE, antigo BACEN-JUDE. 2. Títulos da dívida pública da União, dos Estados do Distrito Federal com cotação em mercado. 3. Títulos e valores mobiliários com cotação em mercado. 4. Veículos de via terrestre. 5. Bens imóveis em geral, semovente, navios e aeronaves, ações e cotas de sociedades simples e empresárias, percentual de faturamento de empresa devedora, pedras e metais preciosos, direitos aquisitivos, derivados de promessas de complemento de alienação fiduciária e garantia e outros direitos. Já os bens impenhoráveis são os seguintes. 1. Os bens inalienáveis declarados por ato voluntário não sujeitos à execução. 2. Os móveis pertencentes a unidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes ao médio padrão de vida. 3. Os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo de elevado valor. 4. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, as remunerações, os programas de aposentadoria, as pensões, os pecúlios, montepios, bem como as garantias recebidas por liberalidade terceira e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o parágrafo 2º. Essa ressalva a gente vai chegar daqui a pouquinho nela. 5. Os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos e outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. 6. O seguro de vida. 7. Os materiais necessários para obras e andamento, salvo se essas forem penhoradas. E 8. A pequena propriedade rural a se definir em lei desde que trabalhada pela família. 9. Os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória de educação, saúde ou assistência social. 10. A quantia depositada em cadeia de poupança até o limite de 40 salários mínimos. 11. Os recursos públicos do fundo partidário recebido do partido político nos termos da lei. 12. Os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias sob regime de incorporação imobiliária vinculados à execução da obra. O próprio CPC ele descreve, ele faz uma abordagem descritiva dos bens. Mas aqui eu destaco para a gente o artigo 833, que traz os bens impenhoráveis em seu parágrafo 2º. Diz o parágrafo 2º. O disposto nos incisos 4 e 10 do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como as importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais, devido à Constituição observar o disposto no 528, parágrafo 8º e no artigo 529, parágrafo 3º. Quando o novo CPC trouxe a expressão prestação alimentícia, independentemente de sua origem, passou-se a entender que a antiga redação da nossa OJ 153 da SDI2, ela perdeu a razão de ser. Por quê? Essa OJ dizia que o salário era impenhorável, porque na época da sua criação vigorava o artigo 649 do CPC, que dizia que o salário é impenhorável. Ocorre que
agora, o novo Código de Processo Civil diz expressamente, independentemente de sua origem. Então, a J153 da SDI 2, que dizia o contrário, perdeu razão de ser. Ou seja, se a penhora foi realizada sobre o salário do devedor, à época do antigo código, ou seja, lá em 2013, 2012, ok, é penhorável. Mas na vigência do novo Código de Processo Civil, o salário, hoje ele é penhorável para pagamento de dívida trabalhista. Tendo em vista que você tem, ainda que você tenha a proteção, né, ao devedor quanto ao salário, você tem que ponderá-la diante da necessidade do credor. A verba tem natureza alimentar. Então, o novo código, com esse espírito, ele trouxe a expressão independentemente de sua origem. Então, hoje eu posso afirmar, garantir a você, que a penhora sob conta salário do devedor, numa execução trabalhista, é válida. É claro que eu não vou poder penhorar 100% do salário, mas eu vou poder penhorar a conta salário do devedor, lá em torno de 10, 20, 30%, para garantir o pagamento da execução trabalhista. Isso é importante porque é uma dicotomia muito interessante. Eu tinha o Código de Processo Civil, que lá se interpretava que eu não poderia fazer uma interpretação extensiva, para o novo código que diz expressamente, independentemente de sua origem. Quando falou independentemente de sua origem, acabou a discussão se eu poderia penhorar conta salário para pagamento de qualquer dívida de natureza alimentar. Ou seja, para pagamento de qualquer dívida de natureza alimentar, inclusive do direito de família, eu tenho a possibilidade de penhora sob conta salário. Temos também, acerca dos bens impenhoráveis, temos a questão envolvendo o famoso bem de família. O bem de família, ele é impenhorável, tendo em vista o direito à moradia, que está lá no artigo 6º da nossa Constituição. No caso, o imóvel único no qual o nosso devedor resida. Diz a súmula 364 do STJ. O conceito de penhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas, que apesar da expressão ser bem de família, aquela pessoa solteira, casada ou viúva, que não tem uma família, no caso, também está amparada pelo bem de família. O bem de família está na Lei 8.009 de 90, e eu destaco os artigos 1º e 3º, em especial o artigo 1º, que conceitua o que é bem de família, e o artigo 3º, que vai trazer as exceções ao bem de família. Diz o artigo 1º da lei: o imóvel residencial próprio do casal ou do estágio familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários nele residam, salvo nas hipóteses previstas em lei. Já o artigo 3º traz a exceção ao bem de família, ou seja, quando eu não posso alegar o bem de família. A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido. Em razão dos créditos de trabalhadores da própria residência e das respectivas contribuições previdenciárias. Isso é importante porque era uma exceção que existia quanto ao trabalhador doméstico. Antigamente, antes da mudança da lei atual do empregado doméstico, lei complementar 150, a impenhorabilidade do bem de família não poderia ser alegável perante o trabalhador doméstico. Tá? Essa exceção caiu, foi revogada pela lei complementar 150. E agora vem, tanto que isso não existe mais, agora parte do 2 em diante. 2, pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção e aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato. 3, pelo credor da pensão alimentícia, resguardar os direitos sobre o bem do seu coproprietário que com o devedor integre em união estável ou conjugal, ou se base hipótese que ambos responderam pela dívida. 4, para a cobrança de impostos, predial territorial, taxa e contribuições devidas em função do imóvel familiar. 5, para a execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pelo estado familiar. 6, por ter sido adquirido com produto de crime ou para a execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens. E 7, por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Essas são as exceções em que eu não posso alegar a impenhorabilidade do bem de família. Antes da gente fechar, queria falar brevemente sobre a penhora em dinheiro. A penhora em dinheiro está no artigo 835, inciso 1 do novo CPC. É a penhora através do sistema Cisbajude, antigo Bacenjude. Junto ao Banco Central, a gente tem uma senha,
com o seu CPF, ele vai lá, joga e faz o bloqueio. No novo código, está no artigo 854, caput parágrafos, essa penhora em dinheiro. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito, aplicação financeira, o juiz requerimento exequente, sem dar ciência prévia do ato executado, senão se der ciência, ele vai tirar o dinheiro da conta, né? Vai tirar a aplicação financeira, o dinheiro da conta. Determinar as instituições financeiras por meio do sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do Sistema Financeiro Nacional, que torne disponíveis ativos financeiros existentes no nome do executado, limitando a disponibilidade ao valor indicado na execução. Uma novidade trazida pelo convênio do Sisbajude é a chamada teimosinha. O que é teimosinha, Rodolfo? Teimosinha é a possibilidade de você fazer essa constituição através do Sisbajude durante um prazo de 30 dias. Ele vai todo dia passando, verificando se está caindo dinheiro na conta. Então, se for cair durante 30 dias, ele vai piorando. É chamada teimosinha. Parágrafo 1º do 854. No prazo de 24 horas a contar da resposta, diz de ofício o juiz determinar o cancelamento de eventual disponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. Isso era muito comum, por exemplo, eu quero piorar R$5.000. Aí eu piorava R$5.000 sobre mais de uma conta. O sistema tinha esse erro. Então eu piorava lá 5 mil no banco A, no banco C, no banco D, no banco E. Então acabava que eu piorava R$20.000, se o devedor tivesse o mesmo valor em cada conta. Hoje o próprio sistema já desabilita, né, já cancela a penhora feita quando feita em mais de uma conta, o mesmo valor. Era um erro muito comum no antigo Bacenjude. Tornados disponíveis ativos financeiros executados, isso será intimado da pessoa ser advogado ou não tendo pessoalmente. Parágrafo 3º, executado no prazo de 5 dias, incumbe executado no prazo de 5 dias, comprovar que 1. As quantias tornadas disponíveis são impenhoráveis, ainda remanescem em disponibilidade excessiva de ativos financeiros. Temos também a penhora de créditos que o devedor tenha, que é o artigo 855 do CPC. Quando recair em créditos do executado e quando não ocorrer a hipótese prevista no artigo 856, considera-se a feita a penhora pela intimação. 1 ao terceiro devedor, para que não pague o executado do seu credor, e 2 ao executado do credor do terceiro, para que não pratique ato de disposição do crédito. Temos também a penhora de cotas ou ações de sócio, que é o artigo 861, bem como a penhora de faturamento, que é também chamado de constituição de renda, que além do 866 do novo CPC, também está descrita na OJ 93 da SDI 2, que vai dizer que é possível esse tipo de penhora, desde que não abale, né, o funcionamento da atividade empresarial. Então, eu piorar um faturamento lá de uma empresa que esteja funcionando, eu vou piorar uma parte daquele faturamento para não impedir o funcionamento regular daquela atividade. Beleza, pessoal? Ficou um pouco longo mais esse vídeo. Agradeço pela sua presença aqui com a gente. Muito obrigado você que já acompanha a nossa página. Sabe que cada vídeo é feito com muito carinho para você. Você que está conhecendo a gente hoje, prazer enorme. Transmito a você o meu abraço fraterno e até a próxima.